iríamos abordar o nosso tema de uma forma tão profunda. Por isso, desde já, o nosso muito obrigado por ter aceitado fazer parte do nosso projeto. A professora Paula Pérez é professora agregada na área da educação online, pois possui um pós-doutoramento e doutoramento na área das tecnologias da educação e ainda é mestre em ciência da computação e graduado em matemática e informática. Atualmente, exerce a docência na área de ciências científicas de sistemas de informação no Politécnico do Porto. É coordenadora da unidade do e-learning e inovação pedagógica do Politécnico do Porto e diretora do curso de mestrado em assessoria em comunicação digital, coordenando também o Centro de Formação do Politécnico do Porto. Com esta breve apresentação, passo a palavra à professora doutora Paula Pérez. Boa tarde. Antes de mais, queria dar os parabéns por esta iniciativa, queria agradecer o convite para estar aqui hoje e queria também cumprimentar todos, não só os elementos deste projeto, os meus colegas, o professor José Lencastre e a todas as pessoas que estão a assistir a este webinar. Eu acho que, falando de comunidades de aprendizagem, é isto que nós estamos a fazer hoje, não é? Estamos aqui juntos a conversar e a aprender uns com os outros. Portanto, eu espero que vocês saiam desta sessão com alguma aprendizagem, eu também certamente vou aprender com vocês, porque nós aprendemos em comunidade. E se me permitem, eu vou partilhar o meu ecrã, só para servir de base para a nossa reflexão conjunta. Ora bem, eu penso que já devem estar a ver. Sim? Muito bem. Sim. Obrigada. Portanto, a ideia de hoje era nós refletirmos em conjunto sobre estes conceitos que decorrem à volta do e-learning, do ensino à distância, como foi referido aqui por várias pessoas. É verdadeiramente o ensino à distância com proximidade. Nós acreditamos que é o ensino à distância e muitas vezes mais próximo de quem estuda do que muitas vezes o ensino presencial. É à distância realmente porque estamos cada um no seu lugar, com toda a flexibilidade de tempo e de espaço, mas é próximo porque nós rapidamente contactamos com pessoas que estão espalhadas pelo mundo inteiro. Portanto, estamos muito próximo das pessoas. E nós vamos então fazer esta análise entre as vantagens, as desvantagens e um pouco desta evolução. Porque nós nunca ouvimos tanto falar em e-learning como atualmente. Portanto, importa nós refletirmos sobre qual é que é a nossa consciência, quais são as vantagens e as desvantagens associadas a estes ambientes de ensino e aprendizagem. Eu gosto muito mais de falar de educação à distância do que de ensino à distância. Porquê? Porque nós procuramos preparar um ambiente em que o estudante aprenda. Portanto, estamos a falar de educação. E não estamos a falar só no aspecto de transmissão, de ensino. Portanto, esta envolvência traduz-se numa complexidade também conceptual no que diz respeito ao e-learning. Muito rapidamente, só para terem uma ideia, estes são os elementos que constituem a nossa unidade de educação à distância, inovação pedagógica, e nós desde 2003 que temos vindo a trabalhar nestas questões, porque hoje em dia fala-se muito do ensino à distância, muito por causa do Covid, porque as escolas fecharam e nós tivemos mesmo que encontrar soluções. Os estudantes não podiam ficar sem aulas, nós não podíamos parar o processo de ensino-aprendizagem em meio. E tivemos que encontrar soluções mais ou menos eficientes. Nós até dizemos que a solução que foi encontrada foi uma solução de emergência. É um ensino online de emergência, foi o possível. Não foi nada preparado. Ninguém estava preparado para viver esta situação de pandemia. Mas é de referir que nós, enquanto unidade, nós existimos desde 2003. Isto significa o quê? Significa que há quase 20 anos que nós trabalhamos estas temáticas. E trabalhávamos porquê? Porque, sim. Estes números ainda são maiores. Desculpem. Eu aqui não tirei os... isto porque é que nós vinhamos a trabalhar estas questões?
Porque nós vínhamos a assistir a uma evolução enorme na nossa sociedade. Qual de nós é que vai a um hotel sem antes ver as reviews que existem na internet? Quem é que, quando está aborrecido, não quer preencher uma reclamação no portal da queixa? Qual de nós não usa as redes sociais para comunicar? E nós vemos esta evolução gigantesca a acontecer na sociedade. Hoje em dia estamos quase que dependentes do GPS, não é? As pessoas dizem, é para estar em tal lado. E eu nem faço a mínima ideia onde é que fica. Não faz mal, coloco no GPS e lá vou eu. Portanto, nós confiamos muito nestes espaços. E o que nós vínhamos a assistir era uma evolução da sociedade em termos do contexto digital e uma completa estabilização dos processos de ensino e aprendizagem. Por que é que tudo muda menos a escola? Isto fazia-nos muita confusão. Então sempre tivemos esta necessidade de, numa primeira fase, apenas incorporar as tecnologias, enriquecer os espaços de sala de aula com a tecnologia. Isto era o primeiro ponto. Já era um avanço, não é? E era um avanço difícil de alcançar. Depois nós pretendemos progredir um bocadinho mais. As tecnologias na sala de aula não são só para enriquecer os processos de ensino-aprendizagem, mas poderemos utilizar numa vertente de blended learning, de mistura. O que é que isso significa? Não significa ter a componente presencial e online. Não, isso é muito redutor. O que é que significa? Significa inverter um paradigma. Não são as aulas presenciais que dão apoio, não são os conteúdos online que dão apoio ao presencial, mas é o contrário. Tudo se passa no online, as aulas presencial vão dar apoio ao que se passa no online. Isto é uma mudança radical de paradigma. E depois fomos evoluindo com determinadas ofertas para públicos específicos, no sentido do ensino totalmente à distância, depois vieram os MOOC, etc. Portanto, a nossa preocupação foi esta. Nós verificávamos que 83% da população em Portugal tem acesso à internet. Então, por que é que nós não o utilizamos no contexto de sala de aula? Por outro lado, no caso do ensino superior, nós tivemos o processo da Declaração de Bolonha. E Bolonha já nos falava da necessidade de autonomia por parte dos estudantes. Desenvolver a autonomia. Os estudantes devem ser capazes de desenvolver determinadas competências. Ajustar o nosso plano pedagógico. Porque os modelos educativos dominantes estão desajustados aos tempos de hoje e de amanhã. E, portanto, houve aqui uma necessidade de mudança de paradigma na educação. Mas, infelizmente, o que é que nós assistimos? Nós assistimos a uma operacionalização das formalidades do plano de Bolonha. E muito ficou por fazer no plano educacional. O que é que nós fizemos? Reduzimos as horas dos nossos cursos. Os cursos, em vez de ter 4 anos, passaram a ter 3. Mas mantivemos as metodologias. E não era isto que nos dizia Bolonha. E por isso, com a utilização das tecnologias, facilitava o estudo autónomo dos estudantes. E por que é que nós iríamos manter as mesmas práticas no presencial? Vamos reduzir um curso que era de 4 e 5 anos para 3 anos? Com os estudantes a atingirem os mesmos objetivos, a desenvolverem as mesmas competências? Portanto, nós chegamos a uma situação em que nós não conseguíamos aceitar, por assim dizer, que a escola ficasse parada, porque nem no processo de Bolonha foi capaz de alterar as práticas pedagógicas. E a minha opinião é, se nós agora não mudamos este segundo impacto com o Covid, a escola não muda mais. E eu espero que isso não aconteça. Eu espero que todos sejamos capazes de refletir sobre esta experiência e pensar o que é que nós podemos incorporar e o que é que não podemos incorporar em termos de tecnologias. E para isso nós temos que pensar a várias dimensões. Nós, na Unidade de E-Learning e Inovação Pedagógica, preocupamos-nos em oferecer apoio
nas diferentes dimensões, porque às vezes é fácil de falar, mas no dia a dia, fazer a implementação destas inovações pedagógicas, neste processo surgem muitas dúvidas. Ao nível do currículo, eu devo manter os currículos tradicionais? O que alterações devo fazer? Ao nível dos objetivos, faz sentido manter os mesmos objetivos? O mesmo tipo de objetivos e desenvolvimento de competências? Utilizar as mesmas metodologias? Em vez de termos uma aula expositiva, eu posso gravar um vídeo e fazer o flipped classroom, em que os estudantes nas aulas fazem o trabalho de casa e o vídeo vem perfeitamente online, sozinhos. Eles precisam de ajuda é fazer o trabalho de casa, não é propriamente ao ver o vídeo. Portanto, refletir sobre que metodologias é que nós temos disponíveis e que podemos aplicá-las. Se os nossos materiais que nós temos vindo a utilizar se respondem a estas necessidades, quais são as alterações? Por exemplo, posso-vos dizer, nós na nossa unidade recebemos muitos PowerPoints dos nossos docentes e transformamos para ambientes de ensino à distância. Porquê? Porque o professor é especialista numa determinada área de conhecimento, nós damos formação para o desenvolvimento de recursos educativos. Para quê? Para que nós possamos desenvolver o recurso e depois o professor, sempre que quiser fazer adaptações, ele já sabe, já teve formação e facilmente consegue fazer as alterações ou até criar os seus de raiz. E depois também refletir sobre a avaliação. E aqui a avaliação não só dos estudantes, mas também dos docentes. Isto é uma preocupação grande, porque infelizmente no ensino superior valoriza-se muito pouco a componente pedagógica. Já foi mais no passado. Aos poucos nós temos visto que existe um crescimento desta preocupação pedagógica. Os professores do ensino superior não precisam ter formação pedagógica para lecionar num curso de nível superior. Eles precisam de ser especialistas numa determinada área de conhecimento. Isto para nós é uma lacuna gigante. Então nós estamos a aproveitar a introdução das tecnologias para oferecer formação pedagógica aos nossos docentes. Porque esse é o nosso papel. Nós somos docentes. E temos que conseguir cumprir esse papel. De quê? De fazer com que outras pessoas aprendam. Isto é um processo que exige formação. Portanto, nós já vínhamos a falar destas questões há imenso tempo. O que é certo é que havia alguns que até nos iam ouvindo e nós fomos criando cursos em regime de e-learning, fomos criando parcerias com diferentes países, nós temos muitas parcerias com países de língua portuguesa e também ao nível de programas Erasmus, com projetos Erasmus, que temos turmas em inglês, temos turmas direcionadas para público mais de língua portuguesa e, portanto, aos poucos nós tínhamos sentido uma evolução em termos de interesse dos docentes nesta temática. Como é que eu vou ter uma turma internacional? Eu vou ter uma turma em que eu tenho estudantes que estão no Brasil, estudantes que estão em Portugal, que fazem grupos em conjunto, que alguns são do Brasil, outros são em Portugal. Tem que pensar em questões logísticas, como por exemplo a hora, a diferença horária, a terminologia, porque nós, embora falemos a mesma língua, nós temos culturas diferentes e atribuímos significados diferentes a mesmos termos. Isto é também uma aprendizagem cultural. Nós aqui falamos, por exemplo, de, vamos imaginar, nós pagamos as propinas. No Brasil, propina é suborno. O que não convém, não é? Nós dizermos que o aluno paga um suborno. Não, não paga suborno, paga uma taxa. Eles aprendem isto, tão simples quanto isto. Isto é só para dar um exemplo de que a aprendizagem é muito mais global. Nós temos apresentações depois de empresas que participam, porque eu dou disciplinas também na área de sistemas de informação, em que nós chamamos várias empresas a apresentar os seus casos de estudo relativamente à gestão da informação e do conhecimento. E o facto de termos empresas do Brasil que são convidadas pelos estudantes do Brasil, empresas portuguesas convidadas por estudantes de Portugal, nós vemos realidades muito diferentes.
às vezes em termos de a própria legislação, que é diferente. Isto é uma aprendizagem muito mais abrangente e nós pensamos que o futuro passa muito por aqui, por quebrar as barreiras físicas da sala de aula, abrir os espaços da sala de aula para a criação de redes de interação cognitiva e social. Este era o nosso sonho e nós aos poucos fomos conquistando terreno. Mas de repente, com o Covid, com esta pandemia, as escolas encerraram. E nós vemos que 87% dos alunos matriculados no mundo inteiro, por exemplo, nesta data, a 25 de março de 2020, ficaram com as escolas encerradas. Hoje em dia, o panorama já é diferente. Se vocês forem a este site da Unesco, conseguem ver o número de escolas que estão encerradas, que estão abertas. Há aqui uma monitorização do encerramento das escolas. E uma altura em que o mapa era completamente vermelho. Então, houve a necessidade de pensar em soluções. Nós não podíamos parar a aprendizagem. Ou então fechávamos as escolas de vez e os alunos ficavam um ano de férias. Só que perdiam um ano escolar. Essa não era a solução. Tínhamos que encontrar outra solução. E, portanto, obrigou todos a refletir. Aqueles que gostavam destas coisas do ensino à distância, das tecnologias, que tinham formação ou não. Portanto, todos tiveram que encontrar soluções. Os que gostavam e os que não gostavam. Os que queriam e os que não queriam. Os que tinham formação e os que não tinham formação. Não houve hipótese. A escola fechou, há que pensar em alternativas. Nós, na nossa unidade, foi um ano de trabalho incrível. Nós tivemos imensas solicitações, não só do próprio Politécnico do Porto, mas de outras instituições que de repente pediram formação. Parece que todos acordaram. E nós, tantos anos a pedir para as pessoas terem formação, para se prepararem, o caminho do futuro passa por aqui, o futuro da educação passa por aqui. As pessoas iam dizendo, bem, mas isso é só para alguns, já não é para o meu tempo, se calhar eu reformo antes, não vou precisar. E de repente a escola fecha, é um susto. Ok, preciso de formação. Que plataforma eu uso? E qual é o modelo? E como é que eu faço? Foram dias, foram meses desgastantes, que nós tivemos que dar resposta pelas mais variadas formas. Mas o que é certo é que todos nós tivemos uma noção diferente daquilo que se pode fazer à distância e aquilo que não se pode fazer. Nós percebemos que, embora isolados, nós continuamos ligados. Não só em termos de educação, mas também em termos familiares. Houve uma evolução em termos de cultura digital da população portuguesa, em termos digitais. E isto foi aplicado em contextos de ensino à distância. E nós vimos que nunca se fez tanta coisa online. Não foi só a educação, mas foi o trabalho. As pessoas passaram para teletrabalho. As pessoas começaram a se habituar muito mais a fazer compras online, a ver espetáculos, a fazer exercícios físicos, a ir a missas e a consultas médicas. Muitas atividades em tempo real. Portanto, este momento de pandemia não criou essas situações, apenas reforçou e mostrou aquilo que é possível e aquilo que não é possível fazer. Que há coisas que não é possível fazer, naturalmente. Se eu quero que um estudante, vamos imaginar, aprenda a conduzir, ele até pode fazer a componente online da parte teórica e até pode ir para um simulador exercer a prática, mas depois certamente haverá um espaço, um tempo em que ele terá fisicamente que entrar num carro e a testar as suas capacidades. E, portanto, nós aqui conseguimos perceber aquilo que é possível fazer e que não é possível fazer online. E é neste sentido que nós também sempre defendemos o blended learning, a mistura entre o presencial e o online. Para quê? Para explorar o melhor do online e o melhor do presencial.
Até porque a escola é também um lugar de socialização. E isso faz com que nós tenhamos saudades de nos ver, de tomar um café, de fazer uma pausa. E isto faz parte de todo o processo, quando nós pensamos nos inscrever num curso. Não é? Mas podemos adaptar. Mas porquê que vamos todos os dias à instituição? Se calhar não é necessário. Então podemos ir criando horários diferentes de acordo com as necessidades. E estas foram as grandes preocupações. Numa primeira fase, o que nós assistimos foi o ensino remoto. Foi necessária uma continuação imediata da educação, incluindo os exames, a gestão de pessoal à distância. Eu lembro-me que no início, quando nós tínhamos algumas sessões síncronas, havia muita preocupação. Mas e como é que nós vamos garantir se o professor vai dar a aula, se não vai, se os alunos vão assistir? Temos que encontrar métricas diferentes, formas de fazer diferente. Para problemas diferentes, soluções diferentes. Não podemos responder a dificuldades do presente com soluções do passado. Portanto, temos que pensar diferente. Portanto, a pandemia desafiou as instituições a refletir sobre a sua própria capacidade de resposta. Houve instituições que conseguiram, de forma eficiente, mais ou menos eficiente, responder a esta necessidade. Foi preciso a formação ao nível digital, quer dos docentes, quer dos próprios estudantes. Nós sentimos que às vezes existia, outras vezes não. Portanto, nós fomos dando pequenos webinars sobre ferramentas, por exemplo, específicas, sobre questões mais pedagógicas, sobre as questões da avaliação, etc. Para quê? Para cobrir essas necessidades. E essas questões relacionavam-se essencialmente com estas questões que aqui vos apresento. Primeiro, modelos de ensino online. Qual é o modelo que eu vou seguir? Vai ser tudo assíncrono? Vão ser aulas síncronas? E resulta numa aula síncrona eu explicar uma matéria durante 3 horas? Os alunos põem lá uma fotografia e vão-se embora. Ou desligam as câmaras, se eles são adultos, eu nem os posso obrigar a ligar a câmara e ninguém me ouve. Surgiram tantas dúvidas. E que ferramentas? Utilizo o Zoom? Utilizo o Teams? Que ferramenta é que eu vou utilizar? O Big Button do Moodle? As pessoas não sabiam que ferramentas haviam de utilizar. E os recursos? Pois, eu só tenho os meus PowerPoints. E agora, se eu colocar os PowerPoints, os estudantes vão aprender sozinhos? E a avaliação? Como é que eu sei que é o estudante que faz aquela avaliação e não é outra pessoa? Porquê? Porque as pessoas procuraram manter as formas de avaliação. Procuraram replicar os processos tradicionais para ambientes online. E o que foi exigido foi algo muito diferente. Foi um pensamento disruptivo. Eu não posso querer desenvolver online o mesmo tipo de avaliação que faço no presencial. Porque é claro que as pessoas levantaram questões como a fraude académica, é normal, como a identidade, é normal. E é muito difícil controlar estas situações se eu mantenho os mesmos modos de avaliação. Então, por que não pensar diferente? Tudo isto envolve uma mudança cultural e não se consegue de um dia para o outro. Portanto, numa primeira fase, o que nós tivemos foi mesmo o ensino de emergência, foi o possível. Foi o melhor que cada um fez, o melhor que cada um soube fazer. E eu sei que todos fizeram um esforço e tenho nós na nossa unidade assistimos a pessoas que realmente estavam em aflição, a procurar uma solução. E agora, como é que eu faço? Então encontraram a solução possível. Mas depois, numa segunda vaga, porque depois nós voltamos a abrir as instituições, com a limitação das capacidades dos espaços físicos, e fomos criando ali soluções à medida. Mas de repente, em janeiro, voltamos a fechar. Voltamos a fechar e nós sentimos que os próprios estudantes que começaram a ter este tipo de experiências reclamavam mais qualidade. Porque também se aperceberam daquilo que é possível fazer e aquilo que não é possível
fazer nos ambientes de educação à distância. Portanto, numa primeira fase, a improvisação foi necessária e apreciada. As pessoas gostaram do esforço que os docentes fizeram para os tentar acompanhar, e acreditem que tive colegas que deram as aulas quase por e-mail. É verdade. E eu até dizia, é muito mais difícil dar uma aula por e-mail, a responder aluno a aluno, do que preparar um verdadeiro sistema de ensino e aprendizagem online. Mas foi possível, foi possível. Mas numa segunda fase, todos já exigiam mais qualidade na educação. Portanto, numa segunda fase, não só os estudantes, mas também os docentes perceberam o que é que se podia fazer e o que é que não se podia fazer à distância e, de acordo com a experiência que tiveram no passado, procuravam melhorar essas experiências. E as questões, eu trouxe aqui as principais questões que surgiram, principalmente depois numa segunda fase, porque numa primeira fase não houve tempo de reflexão. Foi, a aula mantém-se, era de 3 horas, é de 3 horas, eu vou estar aqui 3 horas online. Os alunos vão fazendo exercícios, eu estou disponível e sempre que eles precisam eles colocam as questões e eu esclareço. Ou eu faço a apresentação dos diapositivos e depois eles ficam a fazer os exercícios, tal como se fosse numa aula presencial. Numa segunda fase eles já começaram a pensar diferente. O tempo de aula, será que não é muito? O facto de eu estar aqui disponível durante 3 horas, os alunos estão a fazer os exercícios e vão perguntando, será que eles não podem fazer no seu ritmo, ao seu tempo? E ter menos, o tempo de aula muito mais concentrado e muito mais rico? E as configurações das turmas? Vamos manter os grupos de trabalho? Como é que eu vou conseguir manter os grupos de trabalho? Ou seja, já estavam a pensar num outro nível. As atividades que estavam previstas na sala de aula presencial, eu posso manter? O que é que eu posso fazer para mudar? Como é que eu posso promover a participação dos estudantes entre si? Porque realmente depois eles também estão distantes. E como eu referia logo no início desta apresentação, o ensino à distância prevê-se que seja um ensino de proximidade. Então, como é que eu aproximo os estudantes que estão à distância? Como é que eu promovo a participação e a interação entre eles? E as aulas práticas? Eu perco as aulas práticas? E a avaliação? Eu sublinho aqui as aulas práticas e a avaliação porque foram onde surgiram mais questões na nossa unidade. E entre estas surgiram outras questões, mas eu trouxe aqui as que ocorreram com mais frequência. E nós percebemos num questionário que fizemos que a maior dificuldade, a desvantagem que os estudantes associavam a estas questões do ou do e-learning era a perda do contacto social, perda de interação social. Portanto, nós percebemos que eles participam num curso não só pela aprendizagem dos conteúdos, aprendizagem cognitiva ou desenvolvimento de competências, mas também pela interação social. Por outro lado, os professores ainda não estavam com a formação adequada para promover o contacto social utilizando as tecnologias. E também denota aqui um foco de um trabalho próximo que é necessário fazer. Apostar como é que é possível eu aproximar as pessoas, estabelecer redes de contactos sociais utilizando as tecnologias. A principal vantagem que os estudantes enumeraram foi realmente a flexibilidade. Isto foi um pequeno grupo só de 27 estudantes que responderam e que, portanto, foi só uma pequenina amostra. A flexibilidade, a comodidade de eu estar a qualquer hora, não estar preocupado com as horas dos transportes para chegar e podem, a partir de casa, trabalhar diretamente e não ter que estar, por exemplo, 3 horas numa aula, afinal a aula vai ser só de hora e meia, a outra hora e meia eles vão trabalhar autonomamente, portanto foi uma das vantagens muito enumerada. E nós estamos numa fase de transição, e a transição digital, a digitalização, não acontece apenas nas empresas, acontece também nas instituições de ensino superior.
Nós estamos numa fase em que procuramos criar práticas de colaboração. Muitas vezes as pessoas não estão habituadas a criar práticas de colaboração, a partilhar. E acho que esta experiência que tivemos, pelas piores razões, naturalmente, mas que nos lembraram que juntos somos mais fortes. E nós estarmos disponíveis uns para os outros e ajudar-nos, e alguém nos contactar via WhatsApp ou via o e-mail e ter uma resposta. Às vezes perguntavam-me alguma coisa e era muito técnica, e eu encaminhava para um colega dono da nossa unidade, que é mais da componente mais técnica, e nós ajudávamos e tínhamos sempre uma resposta. Portanto, perceber que em colaboração nós aprendemos mais. E a criação de espaços de partilha. Posso-vos dizer, nós criamos uma sala de professores virtual, em que os professores se encontravam naquele espaço, partilhavam as perguntas e nós respondíamos com vários links, tudo disponível para todos que estavam inscritos naquela sala, naturalmente, colocávamos vídeos, havia espaços síncronos e assíncronos, portanto sabíamos que nós nos íamos encontrar quem quisesse. Os professores podiam se encontrar naquela sala virtual para partilhar as suas experiências, as suas angústias, as suas dúvidas e aprender com os colegas. Portanto, nós no Politécnico do Porto, nós temos 8 escolas e um professor de matemática de uma escola de engenharia, um professor de matemática de uma escola de gestão, muitas vezes partilham os mesmos conteúdos, partilham as mesmas dificuldades. Portanto, por que não otimizar os recursos? E nós verificamos muito estas questões em que as dificuldades eram as mesmas de determinados grupos disciplinares e acabamos por os agrupar. E isso facilitou imenso o trabalho. Portanto, a criação de um espaço de partilha. Diferente visão do tempo e do espaço. Percebemos que houve uma mudança na percepção do tempo e do espaço. Cada um pode desenvolver os trabalhos, podem aprender no tempo em que forem mais rentáveis e no espaço onde se sentirem mais confortáveis. Posso-vos dizer que no primeiro semestre, deste ano letivo, quando nós tivemos a possibilidade de regressar fisicamente às instituições, nós tivemos metade da turma numa semana, depois outra metade noutra semana, alguns ficaram só com os estudantes online, como foi o meu caso, eu optei por estar com os estudantes online, mas nós tínhamos que ir presencialmente. Digo-vos que foi muito mais difícil, porquê? Porque era inverno, porque as salas estavam geladas, as portas estavam todas abertas, que era obrigatório, com as janelas abertas e a porta aberta, e a máscara até nos aquecia, porque era um gelo nós estarmos naquela sala. E eu a pensar, eu estou aqui sozinha, a falar para os meus alunos que estão confortavelmente em suas casas, quentinhos, quem me dera estar em casa quentinha, a trabalhar com eles. Nós já levávamos mantinhas para nos aquecermos, porque era obrigatório termos os espaços abertos. Isto é para dizer que nós temos uma visão agora muito diferente do tempo e do espaço. Se eu sou uma pessoa que, por natureza, produz o melhor de manhã, então eu vou focar aquilo que é mais difícil eu aprender de manhã. E não estou dependente do horário que a instituição me der. Assim como o espaço. Se eu vir que estou mais confortável neste espaço, então é aqui que eu vou trabalhar. Essa flexibilidade é essencial e é bom que haja esta mudança de visão sobre o tempo e o espaço. Por outro lado, também percebemos uma maior tolerância. Tolerância para as diferentes abordagens. Quer por parte do nosso governo, que entendeu que tínhamos que encontrar soluções diferentes para diferentes realidades, ao nível das instituições, ao nível dos docentes e dos estudantes. Mesmo os estudantes que muitas vezes nós dizemos, não, eles são muito ativos, eles gostam de ser eles a participar, nós assistimos de tudo. Há estudantes que preferem, bom, eu não quero aprender, eu quero que alguém me ensine. E é muito nesta filosofia de que eu não tenho que ter a proatividade para aprender, o professor tem que ter a proatividade para me ensinar. Esta mudança de paradigma, uma vez que o estudante online necessita de maior autonomia,
permitiu uma reflexão e a análise dos resultados. Eu realmente progredi mais. Porquê? Porque eu fui responsável pelo meu próprio processo de aprendizagem. De referir também a disponibilidade para a formação dos professores. Nós já damos formação há muitos anos na área do ensino à distância e o que acontece é que tínhamos sempre turmas de 15, 20 professores, que íamos sempre todos os anos formando, mas nunca tivemos tantas pessoas interessadas na formação como agora. Ou seja, as pessoas queriam fazer, mas fazer bem e tinham esta preocupação. Isto é bom. Portanto, nota-se o interesse e perceber, mas isto até é interessante. Olha, eu ouvi falar de uma ferramenta. Como é que eu posso utilizar essa ferramenta no contexto educativo? E vêm, questionam, e nós até damos sugestões, e nota-se maior disponibilidade para este tipo de formação. Porque no passado, muitas vezes as pessoas, eu tenho as turmas cheias, eu não preciso de mais alunos, os alunos aprendem como sempre aprenderam, eu ensino como sempre ensinei, e não há necessidade de mudança, é muito mais cómodo. Agora não, as pessoas perceberam o potencial que estas tecnologias têm para oferecer e, portanto, estão muito mais disponíveis para a formação. Também sentimos uma grande evolução em termos de competências digitais, por parte de todos, por parte da própria gestão da instituição, por parte dos docentes, por parte dos estudantes, por parte das equipas técnicas. Houve uma evolução, uma preocupação com as competências digitais e a sensibilidade para a necessidade no futuro, e eu espero que o percurso passe realmente por este futuro do ensino misto, em que nós agora, de forma muito mais consciente, decorrente também da nossa própria experiência, sejamos capazes de desenhar as nossas unidades curriculares à medida. Dizer, esta unidade curricular apenas preciso deste número de sessões presenciais, aquela já vou precisar de mais. Portanto, conseguir fazer este roteiro pedagógico, procurando centrar sempre no estudante e responsabilizá-lo pela sua própria aprendizagem. Portanto, no nosso entender, a especialização e a transformação digital das instituições do ensino superior passa pelo e-learning, por esta mistura que cada vez mais deve passar a ser visto como algo que é fundamental. Não é algo que é interessante, que já muito se vinha a falar, mas é algo que é fundamental as instituições viverem. Nós vivemos num mundo blended. Nós estamos com a nossa família, com os nossos amigos e ao mesmo tempo estamos ligados às redes sociais, estamos num mundo blended. E porquê que a escola não será um mundo blended? E será totalmente desfasado do nosso mundo real. Portanto, eu penso que este será o modelo para as instituições de ensino superior presencial. Este é o momento de renovação das instituições. É um momento de convergência. É um momento de inovação pedagógica, de refletir sobre a organização curricular, de reforçar a criação de repositórios de conteúdos abertos, porque os professores não têm que produzir todos os conteúdos que utilizam. Portanto, utilizar e reutilizar conteúdos. Trazer os estudantes para o campus em modo presencial e à distância, de acordo com as suas vontades e a necessidade de alcançar o desenvolvimento das competências e dos objetivos enumerados nas unidades curriculares. Isto também para preparar os nossos estudantes para o desenvolvimento pessoal e ao longo da vida. Portanto, vão estar muito mais capazes de continuarem o seu processo de formação para além da sua formação inicial. E para terminar, era importante referir que este processo de transição não se limita apenas ao desenho do próprio curso. E nós sublinhamos muito estas questões. Ou seja, é preciso que a instituição esteja empenhada, é preciso que haja vontade institucional, vontade política para que estas alterações ocorram. Vontade política no sentido de criar
uma unidade de ensino à distância, onde, por exemplo, oferecer apoio a todos os docentes, oferecer formação pedagógica, oferecer formação técnica, apoio científico, ajudar no desenho de percursos de aprendizagem, aspectos institucionais como eu não vou fazer o registro biométrico de entrada dos alunos nas aulas ou do docente das aulas. Pensar diferente, pensar que as instituições têm que mudar o seu paradigma também de atuação. Eu lembro-me que quando nós iniciamos o nosso primeiro curso em e-learning, foi uma pós-graduação, já foi há mais de 12 anos, e na altura o presidente, uma das questões que levantou quando nós começamos a dizer, vamos criar uma pós-graduação e vai ser online. Não, vai ter umas componentes presenciais, umas componentes online, de acordo com a característica de cada unidade curricular. Ai não, mas então como é que eu faço o registro biométrico? Como é que eu sei a hora que o professor chega, a hora que o professor sai? Isto para dizer apenas um dos aspectos institucionais. Ou então, quando nós lançamos este curso, eu recordo-me de eu ter uma conversa com o nosso gabinete de comunicação e ter perguntado, tem havido muitas questões relativamente a este curso? Olha, tem. E uma das perguntas que mais fazem é, olha, eu vejo no vosso site que o curso é em e-learning, mas o que é exatamente isto? E qual é a diferença entre ser e-learning ou e-learning? E coitada, a nossa telefonista não tinha formação para explicar. Não é? Portanto, não está, é um conceito que não está embebido na própria instituição, não faz parte da cultura da instituição, que aos poucos tem que fazer parte, para que todos sejam capazes de dar este tipo de respostas. Portanto, isto é só um exemplo, não é? Os aspectos institucionais passam também pela investigação nestas áreas, investigação aplicada. Depois, claro, o desenho do curso e do programa. Não vale a pena nós pensarmos que vão ser todos iguais. Quantas vezes na nossa unidade nos perguntam, eu tenho um curso presencial com 20 horas presenciais, quantas é que dão à distância? Nós não temos uma máquina, não é? Fazer aqui uma regra de 3 simples, X presenciais equivale a X à distância. Não. Vamos analisar o público-alvo, nós temos um modelo pedagógico. O modelo pedagógico de ensino à distância que nós utilizamos obriga-nos a fazer uma reflexão sobre o contexto de formação, depois uma análise dos objetivos, das competências a desenvolver e, portanto, das estratégias de aprendizagem a aplicar e da própria avaliação, depois a implementação e depois a reflexão, a análise. Portanto, nós seguimos um modelo pedagógico que dá resposta a diferentes requisitos de acordo com o programa do curso, de acordo com as características de cada unidade curricular ou curso. Depois temos que nos preocupar com o próprio design dos mídia. E por isso é que nós temos no Politécnico do Porto uma unidade que responde a estas necessidades. Temos imensos PowerPoints que os docentes nos entregam e que nós vamos transformando para ensino à distância, de forma que os estudantes possam seguir os conteúdos e aprender de forma autónoma. Mas num processo muito interativo. E não seja um PDF que lê a primeira página, lê a segunda, ao terceiro já está muito cansado, ao quarto já acha aborrecido, à quinta já está a ver quantas páginas faltam para terminar e, portanto, não o motiva. Então nós temos que fazer jogos, interação, colocar uma pergunta, participar num fórum, a meio do percurso, para o motivar também, para o envolver. Depois, claro, em termos tecnológicos, a instituição tem que ser capaz de oferecer uma estrutura tecnológica de suporte que seja eficiente e que seja confiável, não é? Eu não posso ter uma estrutura em que, de repente, na aula, naquele mesmo dia em que nós marcamos uma aula síncrona, não tenho sistema. Nós temos que confiar no próprio sistema tecnológico e temos que ter uma capacidade de resposta, compreendendo que o número de utilizadores, esperemos nós, que vá crescendo e a capacidade tecnológica deve ser eficiente no sentido de responder a esse crescimento. E depois fazer o processo de avaliação e revisão.
que é um pouco o que estamos todos nós a fazer neste momento. O que é que correu bem? O que é que correu mal? O que é que eu posso mudar no próximo ano letivo? Eu achei esta atividade muito interessante, agora vou melhorar e vou fazer mais isto ou mais aquilo. Vou dizer, olha, esta não funcionou tão bem. E esta avaliação e reflexão diz respeito a todas estas dimensões. Às componentes institucionais, aos componentes do design do próprio curso, dos conteúdos, dos recursos pedagógicos, das tecnologias. Portanto, fazer essa avaliação, reflexão, para produzir resultados, não é só fazer uma avaliação ou questionar os estudantes se eles gostaram ou se não gostaram da formação, é muito mais do que isso. Porquê? Porque tem implicações numa próxima edição do curso. Portanto, eram estes os elementos que eu trazia aqui para nós refletirmos em conjunto. Eu vou só aqui parar agora aqui a partilha, porque a ideia é agora nós também conversarmos um bocadinho. Eu estou disponível para conversarmos sobre este tema, porque não se esgota nestes pequenos diapositivos ou nestes elementos de reflexão que eu trouxe aqui hoje. Obrigada, professora Paula. Antes de abrirmos o momento para questões, vamos só dar a palavra ao professor Marco Bento, que anteriormente a internet falhou e não pôde falar. Eu agradeço, mas eu prefiro no final, para não interrompermos agora, está bem? Isso. Está bem? No final da intervenção. Obrigado. Então, muito boa tarde a todos. Professora Paula Pérez, muito obrigada pela sua intervenção, foi de facto muito enriquecedora. E vamos passar então a alguns momentos destinados para questões. E gostávamos de referir que qualquer participante pode fazer através do bate-papo, para posteriormente colocarmos à professora doutora Paula Pérez, ou se preferirem podem fazê-lo também oralmente. Sei que já temos ali um senhor com a mão levantada, mas ainda esperávamos que ele aguardasse um bocadinho mais, porque temos aqui também uma questão para colocar, que vem do grupo, neste caso o New Gen Leaders, que é o nosso grupo de trabalho, que tinha uma questão assente essencialmente no o que era o e-learning, mas que ao longo da sua intervenção a professora Paula Pérez já nos foi elucidando sobre o que é o e-learning e também de algumas vantagens que traz, das suas principais vantagens que traz. Agora gostaríamos, se fosse possível, que nos dissesse como é que nós sabemos se o mesmo está a ser bem aplicado. Obrigada. Obrigada pela questão também. Eu penso que nestas questões do ensino à distância, como em muitas outras, estamos a falar de educação, não há o certo ou o errado. Há o essencialmente medir pelo envolvimento dos estudantes e pela sua aprendizagem. Se os estudantes aprenderam, se gostaram, se envolveram na aprendizagem. Porque há atividades de aprendizagem que resultam muito bem em determinados contextos e não resultam em outros. Por exemplo, eu lembro-me que nas minhas turmas diurnas, eu utilizo muito o recurso da gamificação, aos jogos na aprendizagem. Nas turmas da noite, eu gosto muito mais de utilizar o Project-Based Learning, por exemplo. Eles trazem os seus próprios projetos, eles desenvolvem. Há outra resposta, porque há contextos diferentes. E o objetivo é que a aprendizagem seja um prazer para todos. Porque a aprendizagem não tem que ser dolorosa. Às vezes há aquele sentimento, eu tenho que aprender, isto é tão difícil, e como é que eu vou fazer? Não, é dizer, eu vou à aula porque é gratificante, porque eu gosto, eu estou a gostar de aprender. Portanto, mais do que o certo ou o errado, eu acho que é o alcance dos objetivos. Se nós conseguimos que os estudantes alcancem os objetivos que foram definidos, desenvolvam aquelas competências e que gostaram, e que depois ficam no fim com aquela sensação de que, olha, já acabou, eu estava a gostar tanto desta unidade curricular. É isso, sempre essa nossa vontade, é de envolver as pessoas, porque infelizmente nós vemos muitos estudantes ainda a dizer agora vamos ter esta aula, que chatice. E é isso que nós queremos evitar, é utilizar as tecnologias também para os motivar.
Muito obrigada, doutora Paula Pérez. Iríamos fazer algumas questões mais, mas como já temos aqui um leque de perguntas que nos foram chegando ao longo do bate-papo, vamos ter que acelerar um bocadinho. Então eu dava já a palavra, se fosse possível, ao senhor que tem a mão levantada, um participante de Salvador, que gostaria de colocar a sua questão oralmente. Faça o favor. Olá, muito obrigado à senhora moderadora, parabéns à Paula Pérez, minha colega do Politécnico do Porto, foi extraordinária esta apresentação. Eu tenho uma pergunta concreta sobre a necessidade de mudarmos, mais do que mudarmos, transformarmos, como muito bem dito foi antes, relativamente a este paradigma. E é quase impossível fazer esta mudança sem mudarmos os próprios líderes, ou seja, ou pelo menos que os próprios líderes das instituições, que normalmente têm já muitos anos institucionais, com um paradigma que eventualmente funcionou ou foi funcionando, e que, porque também já tem 60 ou mais anos, muitas das vezes, embora aqui a idade nem sempre é o fator de aceleração ou desaceleração. A minha pergunta, Paula Pérez, é como poderemos nós, professores, estudantes, colegas e até gestores, pessoas com responsabilidades aqui, ajudar a mudar a estrutura de poder que existe nas instituições de ensino superior, que muitas das vezes são tão resistentes ao processo de mudança que elas são próprias, são parte do problema. E eu digo isto e desde já termino, porque eu já comecei a sentir, por parte de vários órgãos com responsabilidades nas instituições, que, ok, com a vacinação vamos voltar todos ao que tínhamos e vamos deitar fora toda a aprendizagem e todo este movimento que é, na minha opinião, é fantástico, é de facto muito vantajoso para todos. E que parece que se vai atirar fora o bebé e a água do banho. E, portanto, parece que vamos voltar totalmente à estaca que tínhamos anteriormente. Que reflexões sobre isto? Eu adoraria ter uma ajuda sobre algumas pistas. Obrigada, Salvador. Obrigada por estar aqui hoje também. A questão que colocas é realmente uma questão fundamental, porque para implementar estes processos é preciso haver liderança. E muitas vezes o que acontece é que, tal como eu apresentei ainda há pouco, estas alterações têm implicações na dimensão institucional. E é preciso que os gestores estejam sensíveis. E a forma de sensibilizar é que vai variar consoante os determinados contextos. Por exemplo, no passado, quando eu referi o curso que nós tivemos em B-Learning, ou então quando nós criamos uma sala chamada sala interativa, onde nós tínhamos uma câmara, tínhamos uma mesa de mistura, tínhamos uma série de equipamentos, tínhamos alunos no Brasil, alunos em Portugal, e foi... como é que nós conseguimos a implementação destes sistemas com alunos em Portugal e alunos no Brasil? Através de investimentos externos, de projetos que permitiram esse investimento e permitiram mostrar o que é que as tecnologias são capazes de fazer. Mas eu acho que a forma melhor é o impulso governamental. Em 2019 surgiu o Decreto-Lei 133 de 2019 que regula o ensino à distância, portanto, em Portugal, ensino superior à distância em Portugal. O que é que acontece? Eu neste momento faço parte da acreditação desses cursos, da agência da A3ES. Houve um boom de instituições de ensino superior a submeterem ciclos de estudo à distância. O que é que acontece? Às vezes as instituições não vão porque são os últimos a aderir a estas novas tecnologias, porque nós falamos da componente pedagógica, mas infelizmente é que menos importa. Porque se nós formos pela componente pedagógica, nós não vamos conseguir convencer os gestores de que este é o futuro.
nós falamos pelos estudantes, bom, mas nós enchemos sempre o número máximo de estudantes e não é possível também não era por aí. Portanto, falamos de internacionalização, bom, podemos fazer algum tipo de internacionalização e aí já temos conseguido chamar muito mais pessoas a aderir a esse sistema. Mas, com o decreto de lei, que saiu em 2019, impulsiona a criação de ciclos de estudos à distância. Colaboração com várias instituições. Qual é a diretriz que nos diz a União Europeia e que nos diz o Governo? Criem projetos em colaboração, criem projetos à distância, há apoios financeiros para este tipo de projetos. E é desta forma que nós podemos ir chamando os nossos gestores a participar. Eu não estou à espera que eles venham investir em investigação, em tecnologia, não estou à espera disso. Eu estou à espera que primeiro eles vejam o que é que se está a passar em termos das outras próprias instituições. Se na primeira call, na primeira chamada que houve para ciclos de ensino superior à distância, já houveram quase 100 propostas, e foi a primeira, este ano vai haver muito mais. E é o facto de nós alertarmos para essa situação e dizermos assim, nós não vamos fazer nada, nós vamos ver todas as instituições a propor cursos à distância e nós vamos nos manter assim. Então, é uma forma de empurrar também. Agora, não pode ser só de cima para baixo, nem de baixo para cima. Tem que haver aqui uma coordenação e nós envolvendo e formando as pessoas. Nós já desmistificamos, mostramos que não é difícil. Portanto, temos que fazer este processo de evangelização, por assim dizer, e falar com as pessoas e perceber, olha, é isto que se está a passar no mundo, é isto que se está a passar na Europa, é isto que se está a passar em Portugal. Ou nós entramos, ou nós ficamos de fora. Eu acho que é um pouco por aí. Ora, muito obrigada. Vamos passar a mais uma questão e desta vez nós já recolhemos muitas questões que nos chegaram já nas próprias inscrições e vem também uma questão que é a seguinte, de uma técnica de educação. Numa escola democrática, onde se pretende que deva proporcionar igualdade de ensino e de sucesso para todos, verificamos pelos mais diversos relatos que a pandemia veio agravar as desigualdades sociais e, consequentemente, educativas, uma vez que nem todas as crianças são possuidoras do mesmo capital cultural incorporado e objetivado. Quero dizer com isto que existem crianças dos meios desfavorecidos que nunca viram um computador, outras têm esses equipamentos que lhes foram proporcionados pelo Estado, mas não os sabem utilizar, não têm o domínio das tecnologias, existe muita iliteracia digital. Os pais também não os podem ajudar porque não possuem competências tecnológicas e outros ainda não têm conectividade. Essas crianças vão ficar em desvantagem ao nível da aprendizagem. As desigualdades sociais vão transformar-se em desigualdades escolares, como referia Pierre Bourdieu. Se o e-learning nos trouxe vantagens em muitas vertentes, aqui apresenta-se como um grande constrangimento. Que comentário merece esta exposição por parte da professora Paula Pérez? Obrigada pela questão, porque realmente é fundamental nós refletirmos sobre o acesso digital. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar nestas questões do ensino à distância, eu perguntava sempre aos meus estudantes se eles tinham acesso à internet, se tinham acesso à internet a partir de casa, mas isto estamos a falar de 2001. Neste momento, no ensino superior, estou a falar do ensino superior, esse número é residual. Eles até têm mais do que um equipamento. Nós, para passar a nossa experiência, o ano passado, há 2 anos, tivemos que melhorar o reforço da nossa rede wireless, porque estava preparada para cada estudante ter um equipamento, para se ligar para um equipamento, mas depois eles ligavam-se pelo telemóvel, pelo tablet, pelo portátil e a rede não suportava tantos utilizadores. Tivemos que fazer um reforço. Portanto, esta é a questão, não se coloca em termos de ensino superior. Coloca-se certamente em termos de ensino do primeiro ciclo, do segundo ciclo, secundário,
Isso coloca-se. Mas também, eu não sei se este é o modelo mais adequado, e eu não posso falar muito desses níveis de ensino, porque não é a minha experiência. E falo com toda a honestidade, porque o meu trabalho de investigação tem sido direcionado para o ensino superior. Mas eu reconheço que esse é um grande problema. Se as crianças não tiverem acesso à internet, cria uma desigualdade enorme. É verdade, cria um fosso e que nós temos que combater. E pensando que a escola é um lugar de socialização, nós queremos que os estudantes vão para as escolas, que aprendam nas escolas, aprendam em comunidade. Não estamos a falar de um estudante que está no ensino superior, que muitas vezes também já está a trabalhar, está a tirar mestrado e está também a trabalhar e tem mais dificuldade na gestão de tempo. Eu falava de uma característica muito importante no ensino à distância, a autonomia. E muitas vezes o que nós sentimos é que, dependendo das idades, as crianças ainda lhes falta essa autonomia e precisam de um acompanhamento muito maior. Então tem que se encontrar soluções diferentes, para contextos diferentes, encontrar soluções diferentes. Porque senão vamos cavar aqui um fosso e não é isso que nós pretendemos. Nós pretendemos que o ensino à distância seja muito mais inclusivo. Nós no ensino superior, mesmo nós tendo pessoas que estão ou numa cadeira de rodas ou que têm outras dificuldades, abre-lhes outros espaços. Olha, eu não tenho que ir de transporte, eu estou em casa, posso participar na formação, acesso como todos os outros. E não é para eu estar numa cadeira de rodas que eu tenho mais dificuldade em ir lá, tenho que esperar que alguém me leve. Não. Portanto, no ensino superior eu acho que vai abrir o leque das opções. Outros níveis de ensino, por vezes pode fechar, pode. E é uma preocupação que foi sublinhada nesta altura de pandemia e foram encontradas algumas soluções, umas melhores, outras piores, não é? Foi o possível e que realmente pode aumentar o fosso. Portanto, temos que considerar muito bem o contexto e temos que rentabilizar. Mais do que nunca, nessas idades, as crianças, os jovens, precisam de ir para a escola, precisam de interagir, precisam de estar juntos. Isso é fundamental. E não pensar só na aprendizagem, aqueles espaços, as aulas e para os testes. É muito mais do que isso. E, portanto, eu aqui já tenho mais dificuldade em falar e defender este modelo, conforme eu defendo para o ensino superior. Muito bem, obrigada, senhora professora. Agora temos aqui mais uma questão que nos chegou, só que eu dei conta que está aqui um participante no ecrã, que é Eliana Moreira. Eu não sei se esta questão tem a ver com a mesma pessoa que queria colocar a pergunta aqui através do áudio, mas a questão era da senhora? Não, eu queria fazer uma pergunta. Ok, então dá-me só um bocadinho, por favor, que eu já lhe passo a palavra, está bem? Tá bom, então, a questão obrigada. Então aqui também era de uma Eliana, que era o seguinte: quais serão as novas perspectivas do e-learning no momento pós-pandémico? Porque foi a Eliana Alves Moreira Leite que colocou esta questão. Obrigada. Obrigada também pela questão. Eu penso que o futuro, eu espero que assim seja um ensino de blended learning e que todos nós, enquanto docentes, façamos esse trabalho de reflexão. O trabalho de reflexão e depois falando com outros colegas, preparando um curso e não pensando, bom, agora vai ser tudo à distância. Não. Na minha unidade curricular, o que é que pode ser feito à distância e o que é que pode ser feito online? E não temos que seguir todos o mesmo trabalho, o mesmo ritmo. Eles podem dizer, bom, este pode ser feito, esta componente à distância, com estas sessões síncronas, com esta fundamentação, porque nós não vamos encontrar um modelo que nos diga, não, as avaliações vão ser todas presenciais. Não necessariamente, depende do tipo de avaliação que fazemos. Portanto, é este processo. Eu acho que a tendência vai no sentido de construir cursos em e-learning. Ainda vos posso dizer o seguinte, o facto de hoje em dia nós termos uma agência de acreditação a avaliar cursos no presencial com um determinado regulamento e temos uma comissão de ensino à distância que constitui determinadas CAIs, que regula, que analisa e avalia os cursos de ensino superior à distância, neste momento está-nos a conduzir a duas ilhas, que no meu ponto de vista vão se unir. Isto é uma questão de tempo. E isto porquê? Porque o regulamento
o Decreto-Lei 133 de 2019, o que é que nos diz? Que um curso, para ser considerado à distância, tem que ter 75% dos seus ECTS online. Agora, nós que temos tido a experiência de analisar as propostas, de avaliá-las, e, ao mesmo tempo, há instituições a submeter cursos pelo regime presencial, mas que dizem que o regime é em e-learning, a tendência vai ser a combinar. Porquê que há de ser 75% e não há de ser 70%? Porquê que eu não posso simplesmente ter um regulamento, porque afinal estamos a falar de educação, e depois há especificidades de cada um, o regulamento que nos diz, neste curso vai ser 80% online e o resto presencial, ou neste curso vai ser 50-50, neste vai ser 40-60, e o processo passaria por aqui. Essa é a nossa ambição. Portanto, a nossa primeira ambição foi que saísse um regulamento. Lutamos muito, não fomos só nós, atenção, houve uma equipe, e se procurarem o trabalho também do e-learning 360, justamente com a Universidade de Minho e a TEC Minho, nós lutamos muito por haver uma regulamentação do ensino à distância. Finalmente saiu o regulamento, com mais ou menos fragilidades, saiu o regulamento, nós demos o nosso parecer, saiu o regulamento. Foram várias instituições que tinham experiência nestas áreas do ensino à distância e que reclamavam que houvesse uma regulamentação. Já temos. Agora, o segundo aspecto que nós reclamamos é fusão. Porque é que vamos ter uma avaliação para o presencial e uma avaliação para o online? Porque é que há de ser 75 e não há de ser 70? Então vamos misturar. Claro que isto tem implicações políticas muito, muito grandes. É claro que isto não é fácil, nem vai ser implementado um ano, daqui a 2 ou 3. Mas nós estamos habituados. Nós reclamamos esta regulamentação, eu não sei, durante 6, 7 anos. E lá apareceu. Agora, com a mesma resiliência, vamos lutar por uma regulamentação única. Porquê? Porque acreditamos que estamos todos a falar de educação, independentemente do número de horas presenciais, online, síncronas ou assíncronas. E, portanto, essa agora é a nossa próxima luta, que acreditamos que o futuro passa pelos sistemas mistos. Muito obrigada. Agora eu daria a palavra, então, à participante Eliana Moreira. Pode ser, então, agora. Obrigada e desculpe. Desculpa. Boa tarde. Pode colocar a sua questão. Boa tarde. Essa pergunta que você fez também é minha, mas aí eu vou dar a oportunidade para outra pessoa que quer fazer uma pergunta, tá certo? Ok, pronto, muito obrigada. Então já está respondido. Pois é, muito obrigada. Não sei se temos mais alguém porque queira colocar alguma questão através aqui do áudio, se não quiser. Passamos a mais algumas questões que temos aqui que já nos foram chegando. Vou prosseguir então. A recente experiência de ensino à distância evidenciou fragilidades e limitações, muito ditadas pela situação de urgência. Numa perspectiva mais estratégica, que propostas e orientações para uma eventual futura situação análoga? Esta questão chega-nos de Luísa Antónia Oliveira Pereira dos Santos. Obrigada. Eu posso dizer que, mais ou menos por volta desta altura, hoje é dia 4 de junho, o ano passado, onde tinha acalmado aquela situação de emergência, em que na nossa unidade nós éramos contactados via e-mail, via telefone, WhatsApp, por todas as formas e mais alguma, e estávamos sempre a tentar dar respostas também elas de emergência. Quando nós percebemos que as coisas já estavam a acalmar, que os professores já tinham o semestre quase a terminar e, portanto, agora já sabiam como forma haviam de concluir aquele ano letivo, o ano letivo transato, nós alertamos. Nós, na nossa unidade, tivemos a preocupação de reunir com as pessoas responsáveis das instituições e alertamos, está na hora de nós pensarmos como é que nós vamos planear o ano letivo 2020-2021.
E posso-vos dizer que muitas das respostas foram: em setembro já está tudo bem, já passou o Covid, podemos voltar ao normal. Foi tal e qual, conforme vos digo. Nós tivemos a preocupação, agora vamos fazer diferente. Isto foi um desgaste para todos nós, um desgaste para a nossa unidade, nós não temos capacidade de resposta, foi um desgaste para os docentes, bem ou mal eles deram o seu melhor, mas nós não queremos que isto volte a acontecer. Mas se acontecer vai ser pontual e nunca se vai fechar, nunca mais se vai voltar a fechar as escolas, encerrar por completo. Era a sensação que todos tinham. Acho que aquela ânsia, aquele desejo muito, como é que eu ia dizer, aquele desejo de voltar ao normal, o dito normal, aquele desejo de voltar às práticas tradicionais. Não, isto já passou, isto foi um momento difícil, mas em setembro agora vem o verão e depois em setembro já passou o vírus e vamos todos ter o processo normalizado. Isto é para dizer que nós encontramos muitas barreiras. Qual era o nosso objetivo? Era pensar estrategicamente, era antecipar os problemas. E agora que já tínhamos uma noção mais fidedigna daquilo que os docentes eram capazes ou não de fazer, já podíamos ter outra visão estratégica no sentido de delinear planos de ação. Mas aquela ideia romântica de voltar ao tradicional estava muito enraizada. E era uma esperança em que as pessoas se agarravam. Não, isto não vai ser assim. Em setembro já está tudo bem. E pronto. Acho que não só por essa ideia da vontade de voltar ao tradicional, também confesso, muitas vezes há muita inércia nas instituições. É mais fácil, depois vê-se. E se nós estávamos numa fase mais calma, também tínhamos mais disponibilidade até mental, porque na altura em que toda a gente nos questionava, não me venham com planos para o próximo ano porque eu não tenho capacidade de resposta. Agora, numa altura em que as coisas acalmaram e nós alertamos, agora está na hora de pensarmos como vamos agir no próximo ano letivo, às vezes também por inércia as pessoas respondiam: pronto, isto já passou, agora não. E o que é certo é que voltamos a encerrar, quando muitos acreditavam que isso não iria voltar a acontecer. O que eu penso é que, conforme eu tive a oportunidade de dizer na apresentação, se nós não mudarmos agora, não mudamos nunca. Nós vamos continuar a existir, vamos fazer um plano de ação. Vamos estar preparados. Costuma-se dizer à primeira, todos caem, à segunda só cai quem quer. Portanto, só cai quem quer. Se as instituições não veem, o que não querem ver está à vista de todos. Portanto, são as orientações internacionais. Nós temos feito todos aqueles relatórios que nos chegam internacionais sobre estas tendências, nós fazemos chegá-lo às pessoas das presidências e com responsabilidades políticas, para perceber o que é que se está a passar. As ofertas, em termos de ensino à distância, aumentaram de forma vertiginosa. Mesmo em relação a pequenos cursos. Agora qualquer um de nós pode fazer um curso à distância, em qualquer área, muito mais fácil do que era há uns tempos atrás. E nós vamos o quê? Vamos perder esta oportunidade de melhoria e evolução? Só vamos se quisermos. Portanto, o que é que tínhamos que fazer? Criar um plano estratégico, com o envolvimento de vários atores, com a participação de vários atores, para que as pessoas não se sintam excluídas. É os diretores de curso, começar por vários níveis, é os presidentes ou os reitores, envolver todos de uma forma concertada e planeada, para que não seja um projeto de um, de outros, mas seja uma mudança cultural na instituição. Portanto, aos poucos, perceber o que é que se pode fazer. Se nós não planearmos, as escolas fecharem, não aprendemos nada com a situação. O que, no mínimo, é triste. Muito obrigada, Sra. Professora Paula Pérez. É assim, eu estou aqui a ficar num dilema porque já não sei muito bem o que é de fazer, porque ainda há aqui um senhor do Brasil, que é o Sr. Gilvane Denis Leite Salles, que coloca uma questão, mas também vejo ali mais uma mão levantada. E eu não sei se estou a ser longa demais a colocar estas questões todas. Olha, ajudem, por favor, se é que sabem. Mas, assim sendo, eu colocaria mais esta questão, que foi as que nos chegaram através do bate-papo e logo nas inscrições, e para não estarmos a ser injustos, porque colocamos as questões de uns e deixar as questões dos outros para trás, então, por uma questão de justiça, eu vou colocar mais esta questão e depois dou a palavra ao senhor do ecrã, e para também o tempo já se vai alongando.
Então era o seguinte: como identificar a presencialidade numa comunidade de aprendizagem? Esta questão é do Sr. Gilvano Denis. Como identificar a presencialidade numa comunidade de aprendizagem? Não tenho mais pormenores sobre a questão, veio assim de uma forma objetiva. Normalmente, essa questão remete muito para a participação nas comunidades de prática. O que é que nós podemos considerar? Existe uma matriz, que é uma matriz de Schuster, que nos identifica os níveis de participação. Portanto, a nossa participação, se estamos a trabalhar numa comunidade de prática, pode ser a vários níveis. E o Schuster, o que nos diz é uma definição... Já não havia. Uma e ela disse-me que não, só não foi. Desculpem, eu ouvi uma... Ok, desculpem. Eu ouvi alguém a falar e pensei que estava a gostar de alguma coisa. Uma matriz dividida em 4 quadrantes. Portanto, num primeiro quadrante, nós temos as pessoas que participam muito, mas participam muito socialmente, mas participam cognitivamente. São aquelas pessoas que estão sempre prontas a participar. Olá, como é que foi o vosso fim de semana? Eu hoje fui aí, conhecem isto, conhecem aquilo. E, portanto, são pessoas muito sociais. Mas em termos cognitivos, ou seja, participação efetiva, mental, de valor acrescentado, não conseguem participar. Portanto, as participações são muito vagas, são muito vazias. Depois, há aquelas pessoas que... E é diferente, que participam muito cognitivamente, ou seja, não ligam nada àquelas interações de estás bom, como é que foi o teu fim de semana, como é que foi aquela conversa mais informal, e só respondem a questões ligadas à matéria que nós estamos a trabalhar. Uma comunidade prática, que é uma comunidade que partilha interesses, partilha o mesmo interesse e também detém prática sobre aquela área. Então há pessoas que partilham, gostam de intervir nessas comunidades de prática em termos de conteúdo, de valor acrescentado, e não dão grande importância à componente social. Depois temos, no terceiro quadrante, as pessoas que são as ideais, participam muito socialmente e participam muito cognitivamente. Portanto, estão verdadeiramente envolvidas na comunidade. Por fim, temos aqueles que menos nos interessam enquanto docentes. São aqueles que não participam nem em termos sociais, nem em termos cognitivos. Portanto, as participações podem ser classificadas de acordo com o tipo e a natureza das interações, mais ou menos cognitivas, mais ou menos sociais. Muito obrigada, professora. Não sei se para terminarmos as questões, porque o tempo já se vai alongando, se o participante Salvador gostaria de reformular a sua última intervenção. Ok, obrigado, Maria do Céu, pela segunda oportunidade, não vou abusar. Eu diria que talvez fosse importante nós acelerarmos este processo. E eu vejo aqui nesta plataforma, nesta comunidade de aprendizagem, quase 200 pessoas que estiveram aqui presentes, que podem ser parte, digamos, deste processo de aceleração. E fazia um desafio a todos os presentes, que pudessem ser estes embaixadores e estes aceleradores de um processo que se quer cada vez mais profissional. E perguntava à Paula Pérez se de facto esta comunidade que hoje aqui está e que eventualmente tem vindo a outras sessões, podem ser estes catalisadores que a gente necessita para que a gente não volte a uma situação que não é de toda aquela que mais ambicionamos ter.
Obrigada. Eu penso sempre que os nossos maiores aliados são os estudantes. Eu lembro-me que quando nós começamos a trabalhar com estas questões, e na altura a única ambição era que os professores utilizassem o Moodle, só isso. Então nós fazíamos estatísticas de quantos é que já usavam o Moodle, o sistema de gestão da aprendizagem, quantos não usavam, e eu lembro-me, há uns anos, bastantes anos atrás, haver alunos que me perguntavam: "Oh professora, porquê que a professora coloca tudo no Moodle e o professor X não coloca?" E a minha resposta era sempre a mesma. Olha, o professor tem plataforma, tem apoio técnico, apoio pedagógico. Se ele não coloca, não sei porquê. Não me pergunta a mim, vá perguntar diretamente ao professor. E os estudantes iam perguntar ao professor, o próprio professor vinha ter com a nossa unidade e perguntava: "Olha, os alunos estão-me sempre a chatear, como é que eu coloco estas coisas no Moodle?" E os alunos ajudaram-nos muito, muito neste processo. E, mais uma vez, nós contamos com os estudantes, porque o que nós fazemos é para eles, é para os estudantes. Por exemplo, nestes processos agora de acreditação de cursos de ensino à distância, no âmbito da formação superior, é muito privilegiada a colaboração entre as instituições. Portanto, isto é uma forma, nós estamos aqui pessoas de várias instituições. É nós colocarmos estas sementes dentro das nossas instituições, criarmos ofertas formativas diferentes e começarmos a pensar em estratégias comuns e diferenciar cada instituição de ensino superior, não pela localização geográfica, mas pela sua área de saber. Eu quero estabelecer uma colaboração com esta instituição porque ela a sua especialidade é nesta área. Com aquela instituição, a sua especialidade é naquela área. E eu não escolho a instituição pela localização geográfica, mas sim pela sua capacidade de trabalho numa determinada área de conhecimento. É assim que nós nos vamos distinguir. Cada vez mais, as instituições de ensino superior não se vão distinguir pela localização geográfica. Vão se distinguir pela sua capacidade de investigação numa determinada área, da sua capacidade de formação numa determinada área. E por isso, mais do que nunca, é requerida estas redes, a criação de redes. E os estudantes têm-nos ajudado imenso nesse processo. Por isso, o apelo aqui também aos próprios estudantes, que têm sido um grande motor para alavancar estas inovações pedagógicas, e eu penso que sim, se cada um de nós que pertence a diferentes instituições, se tiverem esta iniciativa de começarmos às vezes com um pequenino curso, uma pós-graduação, um pequeno curso em conjunto, vamos criando sementes, vamos criando aqui projetos depois podem crescer e podem realmente criarmos uma rede de colaboração entre as diferentes instituições de ensino superior. Muito obrigada, professora Paula Pérez. Realmente eu até fico com remorsos na consciência porque há aqui tanta gente a colocar tantas questões, só revela a pertinência da intervenção da professora e eu não sei, já se vai alongando. Tínhamos um timing previsto para responder a estas questões. Ainda havia aqui mais... Maricel, acho que podemos ficar mais um bocadinho. Podemos? Sim. Pronto, é que acabaram agora mesmo de me mandar para aqui acabaram, nós já mandaram há muito tempo, que é de Fernando Gio, eu não sei se estou a pronunciar direito, Fernando Gio, que diz: para a nossa realidade angolana, que ainda é embrionária em questões ligadas às TICs por parte da população em geral, fugiu-me, da população em geral, e em particular as instituições de ensino, como começar para a implementação, está-me a fugir a questão, peço desculpa, para a implementação de programas e projetos, não estou a conseguir ver isto. Projetos tecnológicos do género. Muito obrigada, Ana. Conseguiu perceber a questão, a professora Paula Pérez? Acho que sim. Conseguiu? Pronto, obrigada. Nós já temos tido vários projetos com Angola e já temos tido diferentes soluções para diferentes contextos. Eu posso dizer que das primeiras interações que nós tivemos foi um pedido de uma formação e era para funcionários de um banco. E a nossa primeira
preocupação foi: mas todos os colaboradores do banco têm acesso à internet? E a resposta foi: às vezes. Então, o que é que nós fizemos? A formação decorreu nas instalações do banco. Era à distância, mas decorreu nas instalações do banco. Já existem em Angola muitas iniciativas de ensino à distância. Já existem instituições que oferecem cursos de ensino à distância. Onde é que nós devemos começar? A formar as pessoas, a formar os professores. É essencial. A formação docente é essencial, é basilar. Depois, criar estas parcerias e analisar a competência e a capacidade tecnológica de resposta, não é? Portanto, tem que se ver quais é que são as condições, quais são os meios que nós dispomos, como é que nós conseguimos combinar. Portanto, perceber o acesso às tecnologias, porque nós já temos várias instituições de ensino à distância em Angola, temos projetos muito interessantes, tive já vários estudantes que eu tive a co-orientar em termos de projetos de doutoramento e que são parcerias com as nossas instituições portuguesas e que depois apresentam projetos de implementação de sistemas de e-learning em Angola. Se estiverem interessados, eu posso mandar alguns desses projetos que já foram apresentados e defendidos em projetos de doutoramento. Eu posso deixar aqui o meu e-mail, peperes@sc.ipp.pt. Portanto, fiquem à vontade, se quiserem alguma área mais específica também. Já existem muitas iniciativas em Angola em termos de ensino à distância e são iniciativas que têm ganhado mais substância, que são cada vez mais eficazes e que respondem a necessidades específicas. Portanto, há um caminho que já está a ser percorrido e eu penso que o mais importante tem sido o foco na formação dos docentes. Maria tem o micro desligado. Maria do Céu está com o seu micro desligado. Peço desculpa, também faz parte das tecnologias e do manuseio. Estava então a agradecer à professora doutora Paula Pérez por os seus esclarecimentos, foram de facto muito enriquecedores, a ver pelas participações que houve e se calhar muitas mais pessoas haveria, de momento não estou aqui a encontrar, mas ficamos por aqui hoje, agradecemos uma vez mais e vou passar então a palavra à minha colega Ana Laranjo. Muito obrigada. Obrigada. Não estamos a ouvir, Ana. Ana, ok, peço desculpa. Muito boa tarde a todos. Antes de darmos por terminado o nosso webinar, queria relembrar para quem ainda não preencheu as folhas de presenças que o faça. Queria agradecer mais uma vez à professora doutora Paula Pérez, que contribuiu para o sucesso do nosso webinar. Muito obrigada pela sua disponibilidade e colaboração. Renovamos também ainda os agradecimentos ao professor Marco Bento, da Escola Superior de Educação de Coimbra, e ao professor José Alberto Lencastre, da Universidade do Minho. Não esquecendo também a professora Hilda Gonçalves, do Centro de Formação Minerva, pois sem eles este webinar não seria possível e foi sem dúvida uma iniciativa bastante enriquecedora. Passamos então a palavra ao professor Marco Bento e ao professor José Alberto Lencastre para finalizar. Obrigado. Acho que agora não vai cair. E peço-vos desculpa naquela primeira introdução. Fiquei... acabaram-se os meus créditos de rede cá em casa. Só dura 23 horas e poucos minutos. Começar por agradecer à professora Paula Pérez, que era isso que ia fazer, mas que tenho certeza que o José Alberto o fez sabiamente, como sei que sim. Agradecer a sua participação, agradecer também a todos os alunos, pegando até nas suas palavras, o que tentámos foi exatamente fazer isso, nesta parceria entre a ESEC e a Universidade do Minho, foi dar a voz aos alunos e o palco neste mesmo desenho.
dos 9 webinars, estamos no 7º, amanhã temos o 8º e na terça o 9º. Portanto, estamos a terminar este ciclo de conversas com a educação. Também juntar o meu agradecimento à doutora Hilda Gonçalves, que tem sido uma parceria muito, muito profícua, até devido não só aos alunos que estão aqui, mas também aos professores que se encontram a fazer formação contínua, também neste processo. E à Patrícia Dias, se não estou enganado, que é a nossa aluna do curso de Língua Gestual Portuguesa na ESEC também, que mais uma vez está aqui muito generosamente a participar e a contribuir para que o webinar seja o mais inclusivo possível. E acho que não me estou a esquecer de mais ninguém, exceto também agora todos os participantes que já vão estando connosco ao longo destas várias sessões e que já são aqui, aliás, nós muitas vezes, não sei se não estamos a falar já para os convertidos, pegando também na sua palavra da evangelização, estão aqui pelo menos há 7 webinars, portanto já estarão de certa forma nessa fase. E pronto, e agora passo a palavra ao José Alberto, não deixando de voltar a reiterar os meus parabéns a todos os alunos pelo vosso excelente trabalho. Obrigado, Marco. Sim, primeiro começar por agradecer mais uma vez à professora Paula Pérez esta oportunidade que nos deu de estar nestas sessões. Estas sessões também são uma forma, como o Marco dizia, de nós inovarmos na forma como trabalhamos no ensino superior, trabalhando em rede, trabalhando interinstituições, trazendo outro tipo de skills para as nossas alunas que seguramente num tipo de aula como as aulas são normais, habituais, nunca conseguiriam ter, não é? Elas passaram todo o processo de desenho, de se prepararem para as questões que querem colocar à oradora, para quem é que vamos convidar sobre esta temática que seja um verdadeiro especialista. Depois a organização, a divulgação, os cartazes, as redes sociais, toda a interação, o facto de trabalharem em grupo, aprenderem a gerir o trabalho de grupo dentro da turma, do seu grupo de trabalho, porque estão aqui colegas do diurno e do pós-laboral e também de outras instituições, aprender a fazer essa gestão. É uma aprendizagem que nós esperamos que seja significativa, essa é a nossa intenção. E depois usar também o presencial e o online. Por isso, este tipo de aprendizagem em rede provavelmente será uma das boas opções que nós temos e que nós esperamos que seja interessante e significativa. Como dizia há bocadinho a professora Paula Pérez, como é que nós sabemos se isto correu bem? É saber se os alunos gostaram, se estão envolvidos, se de alguma forma sentiram que as suas expectativas foram atingidas. Por outro lado, dizer também que sobre este discurso que tem existido muitas vezes, nós vamos voltar ao que havia antes da pandemia, que eu estou com a professora Paula Pérez, eu espero que não, sinceramente espero que não, e vou tentar fazer a minha parte para que isso não aconteça. No ensino superior, que é a área de investigação da professora Paula Pérez, provavelmente vamos conseguir avançar a partir daqui. Nunca tivemos condições, se há coisa boa que a pandemia nos trouxe é que acelerou em muitos anos aquilo que poderia demorar muitos anos, aconteceu num ano, ou pelo menos se não foi no ano da pandemia, está a acontecer agora. No ensino básico e secundário já não tenho tanta certeza, porque o discurso político tem sido muito de recuperar aprendizagens, é preciso ter mais umas horas de aulas, já até há propostas de que aproveitar fazer as escolas de verão para se recuperar aprendizagens,
um discurso completamente absurdo, mas que tem acontecido. Agradecer aqui à colega da língua gestual, principalmente quando nós falamos muito depressa, ainda por cima hoje não teve backup, não é? Das vezes tinha um colega a ajudar, desta vez não. Agradecer muito, acho que foi uma belíssima ideia esta adição da colega da língua gestual. Agradecer também a todos os colegas que têm estado connosco e têm assistido porque acham que estas temáticas são importantes. Esperemos também que esteja a ir ao encontro das vossas expectativas. E por último, e não em último lugar, esta colaboração com o Centro de Formação, com o CEFAI Minerva, fundamental para que este webinar também tenha o sucesso que teve, que estou seguramente convencido que está a ter. E é isso. José Alberto, a melhor forma de agradecermos é continuarmos a falar, não é? Eu falei um bocadinho mais que ao costume hoje, não falei? Não. Vamos continuar que a Patrícia está a gostar, não é? Não, obrigado. Obrigado. Se me permitem, deixem-me também só agradecer aos meus colegas e amigos José Lencastre e Marco Bento. Obrigada, foi um gosto estar aqui hoje. Queria agradecer também à Patrícia, porque realmente estar aqui durante, eu não sei, 2 horas quase, sempre seguidas, deve estar muito cansada. Obrigada pelo este incremento de qualidade também que trouxe a este evento e parabéns pela vossa organização, parabéns pelo trabalho em rede. Este é um exemplo que deve ser seguido e é um exemplo de uma boa prática. Portanto, continuem assim e nós também estaremos sempre disponíveis para colaborar. Parabéns. Obrigada. Muito obrigada da nossa parte também. Antes de encerrarmos a sessão, iremos divulgar o próximo webinar do ciclo de webinars Conversas com a Educação. Para isso, vou passar a palavra à minha colega Ana Fontes. Boa tarde a todos. Quero felicitar os colegas pelo webinar de hoje. Quero também felicitar a professora Paula Pérez e todos os participantes. O grupo Inovatec, na qual eu represento, queremos convidar todos os presentes a participarem no 8º webinar deste ciclo, com o tema Projetos de Intervenção com as Tecnologias de Informação na Educação e Formação, que já amanhã, dia 5, pelas 9h30. Teremos como oradores o professor Dr. José Carlos Morgado, o professor Fernando Franco e o professor Fernando Elias. Inscrevam-se no link disponível no bate-papo, que espero que as minhas colegas o disponibilizem. E contamos com a vossa presença. E o nosso muito obrigada e até amanhã. É já amanhã às 9h30. Inscrevam-se. Obrigada. E agora também peço que passem o nosso teaser da apresentação. Obrigada.
Então, damos por terminado assim o 7º webinar deste ciclo de webinars. Já está no bate-papo o link para a inscrição no próximo webinar do grupo da Inovatec. Espero que tenham gostado e o resto um bom dia para vocês.